Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Ensinando e Aprendendo, e é com muita alegria hoje que eu vim aqui para tentar passar mais um conteúdo pra gente discutir, pra gente poder fazer nesse nosso bate-papo aqui. Lembrando que você pode sempre entrar em contato com a gente, mandando recados, mandando sugestões aqui. A gente está aberto a todo tipo de comentário. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que até por um acaso é uma coisa que a gente tem muito... acontece muito involuntariamente, né? Que é a questão do pensamento. Então a gente vai falar sobre as principais vertentes do nosso pensamento, né? As principais fases do nosso pensamento. Então vamos lá. A gente vai começar agora com a primeira. Vou pegar como base o livro O Despertar da Consciência. É um livro muito bom, eu recomendo todos a comprarem, né? Porque acaba sendo uma coisa muito interessante para a gente entender realmente, de um ponto de vista emocional, espiritual, a nossa reencarnação, os nossos objetivos aqui. Então a gente vai começar. A primeira vertente do pensamento, a inteligência. A inteligência pode ser intelectual, emocional ou espiritual, conforme as necessidades do espírito no contexto em que se expressa na experiência vigente. A inteligência expressa o verdadeiro amor, em forma de cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, bom senso, ao surgir como pontos luminosos nos tecidos sutis da mente. Refletir-se-á na personalidade como potencial em forma de virtudes. Então, a inteligência do nosso pensamento é como se fosse a fase primordial, assim, a primeira fase. Porque, tipo assim, a gente, ele vem como centelhas de luz que dão a nossa ideia. Então, é aquele negócio, né, que você talvez levanta de manhã, eu quero fazer alguma coisa diferente. E vem aquela centelha, vem aquela ideia que você pensa que você pode fazer algo, mas aquilo não está totalmente montado, aquilo não está totalmente programado, né? E lembrando que isso pode ser pensamentos bons ou pensamentos ruins, né? É que nem que fala, ela se manifesta como manifestação dos potenciais do espírito, a expressão de sua individualidade moral. Então quer dizer o quê? Individualidade moral, cada um é cada um. Então cada um vai ter uma maneira de se expressar moralmente com essa primeira fase. Então é uma fase, assim, se for ver, um pouco mais simples, um pouco mais é como se fosse as centelhas das primeiras ideias que você tem ali quando você levanta, quando você começa a arquitetar algo. O cérebro tem uma grande parte sobre isso, né? Que nem aqui falou. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e multiplica do pensamento. Os princípios inteligentes ou princípios espirituais são forças luminosas na mente, parte estrutural das ideias, né? Um grande exemplo que a gente pode fazer aqui é sobre a oração, né? Que a oração não é só um mecanismo que a gente vai ali e vai pedir para Deus alguma coisa. É algo que sai do nosso coração, que sai, primeiramente a gente pensa, nossa, eu vou pedir uma ajuda, então aquilo vem da nossa mente, aquela centelha vem da nossa mente e manda para o nosso coração para que a gente peça aquilo com realmente vontade, aquilo com realmente sentimento, com amor. É como aqui disse, né? É a nossa individualidade moral. Então cada um vai expressar, como um exemplo estou fazendo na oração, de uma maneira que está precisando naquele momento, que está se realmente necessitando, né? Então aqui,
Tem uma pequena explicação sobre a prece. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco fácil de repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos e inexprimível significação. Nos dias de temporal, por dentro do coração, refugiemos no santuário da prece. A prece é a força da vida ao nosso dispor. Por ela, anjos e homens se encontram facilitando-nos a comunhão com Jesus para a execução de nossas tarefas. Então aqui explicou de maneira sublime, né, a forma da oração, né, que a oração não são um mecanismo, a oração é uma coisa que vem de dentro para fora com sentimento, né. E aqui, como eu acho que ficou bem claro aqui, é a única ligação que a gente tem com o mundo espiritual e com nós encarnados aqui na Terra. Então agora a gente vai falar um pouco também sobre o segundo passo, a segunda vertente do pensamento, que no caso é a matéria-prima da mente. Que no caso é aquela parte ali que, vamos supor que na primeira a gente teve a ideia e na matéria-prima a gente começa a concretizar, a gente começa a criar possibilidades, a criar pessoas que podem nos ajudar, criar pessoas que também vão se interessar. Então, aquilo começa a se arquitetar na sua mente. É o plasma que dá forma aos pensamentos e alimenta as formas de imaginação. Os princípios inteligentes ou energia mental, substância usada na elaboração e na confecção de ideias. Quesitos como responsabilidade, inteligência, discernimento, capacidade, utilidade e valores éticos morais. Então, quer dizer o quê? Que a partir do momento que a gente vai cultivando essas ideias, essas virtudes como inteligência, discernimento, capacidade, valores éticos morais, vão nos auxiliando ao quê? A fazer o que é realmente certo, a fazer o que talvez a gente possa arquitetar aquilo. Aquilo vai ser bom para mim, aquilo vai ser bom para quem? Aquilo vai beneficiar um todo, aquela outra pessoa que talvez vai entrar aqui comigo para me ajudar vai também ser beneficiada ou eu só estou fazendo isso por benefício individual. Eu estou fazendo isso não ligando com o que a outra pessoa vai pensar. O processo é análogo ao da semente lançada ao solo, que, segundo a sua capacidade germinativa, atrairá os nutrientes necessários à germinação, ao nascimento, ao desenvolvimento e à frutescência. Cada espécie constitui um tipo absoluto, física e moralmente. E cada indivíduo tira na fonte universal a soma do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Então, quer dizer o quê? Que essa segunda fase é como se você fosse jogar a semente. Quando a gente quer plantar alguma coisa, a gente vai lá e joga a semente, só que a gente não tem certeza do que vai acontecer porque está muito cedo. Então a gente planta e tenta cultivar, vamos falar, vigiar para que nenhuma praga venha a destruí-la. Então a gente vai ali nessa segunda fase tentando arquitetar de uma forma magnífica para que aquilo possa brotar, possa germinar, assim como as plantas que a gente, como estamos usando como exemplo, né? E aqui também quis dizer que cada um, e essa planta e essa coisa vai germinar de acordo com o que cada um tem para cumprir aqui na Terra, de acordo com o que cada um tem para passar. Então aqui, como dizem, é segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Tudo que acontece na nossa vida são fenômenos da natureza, são coisas que acontecem constantemente, que muitas das vezes a gente nem dá bola, a gente não olha, mas acontecem, né? Pode acontecer a cada piscar de olhos da gente, com a nossa correria do dia a dia, a gente não olha isso muito bem, mas acontece de forma esplêndida. Então, cada corpo, por ser individual, intelecto ou moral, ele vai ter
um certo grau. Por isso que muitas pessoas talvez pegam capacidades de coisas maiores, pegam capacidades de coisas menores. Enfim, é tudo questão de metabolismo, né? Sobre o nosso espírito, sobre a nossa capacidade. E agora, para encerrar esse nosso primeiro bloco, a gente vai ouvir uma meditação, vai ouvir na verdade, uma reflexão sobre a nossa vida. Eu espero que vocês prestem muita atenção nas imagens, nas palavras, que é algo muito interessante para que a gente possa levar para a nossa vida. E daqui um pouco a gente volta com mais as vertentes do pensamento para a gente continuar o nosso bate-papo. Seja em casa, no trabalho, nos esportes, no trânsito ou em qualquer outro lugar, você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Que reflexão maravilhosa, né, gente? São coisas que enchem o nosso coração, o nosso ser de ânimo, para que os nossos pensamentos, para que as vertentes do nosso pensamento, como a gente está estudando aqui, possa cada vez mais fluir. E agora a gente vai falar sobre a terceira vertente, né? A terceira etapa do nosso pensamento, que é o mecanismo. O espírito assemelha-se a um empresário, cuja coragem é o seu porta-voz e a vontade o seu gerente geral. A coragem traz em si a essência do ser, a vontade a incorporar e a encarregar-se de manifestá-la em forma de pensamentos, seus fiéis arquitetos e parceiros inseparáveis. A mente é uma empresa em si, um laboratório equipado com recursos inegostáveis, ao mesmo tempo uma criadora e incubadora de outras empresas menores. O desejo é o diretor sindical que pleiteia todas as situações favoráveis segundo as predisposições e o nível de consciência moral do ser. Então, o mecanismo aqui é o quê? Ele é um empresário que coloca a cara a tapa.
é a pessoa que tem coragem de expressar a sua ideia, de falar quais são os objetivos da sua ideia, de procurar um exemplo se for uma questão material, procurar patrocinadores, procurar expandir aquilo como uma ideia que pode ser proveitosa para muitas pessoas. É a parte, se na primeira foi só a vertente do pensamento, se foi só aquela centelha da ideia, e se na segunda fase foi a semente plantada, digamos que no terceiro, né, que é esse mecanismo, ele pode ser a água que você agoa e a semente que começa a brotar. Mas, mesmo assim, ainda tem muitos perigos exteriores que podem o quê? Matar o nosso broto, matar a nossa planta. Então, por isso que a gente tem que ir com coragem, com cada vez mais ampliando para cada vez mais aquilo conseguir. Porque a partir do momento que eu fico ali sentado esperando as coisas virem até mim, a planta vai apodrecer, a planta vai se secar, né? Então, os pensamentos são os arquitetos que integram a vontade, ou seja, partes integrantes da mesma, semelhantes aos filhos primogênitos fiéis e dedicados. A ação conjunta desses arquitetos no laboratório mental criará uma imagem de ideia em pauta, que será imediatamente fotografada pelo perispírito, no qual estão os centros de força ou centros vitais, os mestres de obra a serviço da mente. Então, o que quer dizer? Os mecanismos, a partir do momento que você vai com coragem para expandir aquilo, já manda para os nossos mestres de obras, né? Que estão ao nosso serviço aqui na nossa mente o tempo todo. Então, assim, aí aquilo vai cada vez mais se transformando na realidade. Já não é como na primeira fase, que era só uma centelha de ideia, de pensamento. Agora, o mecanismo já está se aprimorando, a engrenagem já está rodando para que se torne uma realidade, para que se torne algo real, para que se torne algo realmente possível. Em resumo, a mente, veículo de manifestação do espírito, tem por sua vez como veículo de manifestação o perispírito, que ao receber as imagens, telegrafa-as e de imediato ao corpo físico. O espírito expressa os seus desejos aos arquitetos, aos pensamentos que, após a elaboração do projeto, repassam aos mestres de obra, centros de forças que capacitam e especializam os operários, as células para a execução. Então a gente tem aqui uma ideia que tudo no nosso corpo tem uma função e auxilia o que está na frente. Então, que nem aqui, o espírito, que é a nossa mente, processa e pensa numa ideia. Ele manda para o pensamento, que é a elaboração daquilo que pode ser a segunda fase, né, que é jogar a semente, né, arquitetar algo, que joga para os nossos mestres de obras, que são a nossa terceira fase, um mecanismo que tudo começa a girar, tudo começa a caminhar para a realidade, tudo começa a caminhar para realmente ser. E depois para as células, que é o quê? Que comandam nossos corpos, que é o que te dá vontade de ir à luta, que é o que te dá vontade de ir atrás de coisas que podem ajudar, que podem melhorar cada vez mais. E agora a gente vai falar da quarta vertente, que é a intenção. O pensamento é a intenção, ou seja, o desejo sincero de mudança, a meta escolhida e a ideia nobremente elaborada. Esses valores caracterizam um verdadeiro homem de bem, cujo patrimônio essencial são as virtudes. Então vamos falar aqui que se o ser humano conseguiu chegar na quarta vertente do pensamento de uma maneira moral, intelecto-moral boa, ele tem os verdadeiros critérios do homem de bem. E é o pensamento que, né, de certa forma, a intenção, foi o que eu falei, um pouco resumido nas outras vertentes, né? Isso vai ser bom só para mim? Isso vai ser bom para várias pessoas? Eu vou gerar empregos? O que eu vou gerar? O que vai ser de bom, né? O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade,
Já nesta vida, além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis de suas imperfeições. Todas as vezes que se propuseram a iluminar os menos experientes, à luz do exemplo pessoal, as suas ideias e intenções sempre serão visitadas e fecundadas por ideias de outros seres mais iluminados. Então, quer dizer o quê? Que a ideia, ela sempre vai girando. Então, a sua ideia pode concretizar ou começar a evoluir a ideia de outra pessoa. A pessoa pode pegar você como exemplo, e mesmo se você não falou uma palavra para ela, mas ela viu você fazendo aquele tanto de coisas como concretizando algo do zero, que aquilo formou uma centelha de ideia com ela, aquilo começou a virar, ela começou a jogar a semente, aquilo começou a virar um mecanismo e aquilo começou a virar uma intenção realmente intelecto-moral do homem de bem. Que esse é o nosso principal objetivo aqui, né? Ser o homem de bem, né? Então, homens que se esforçam seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade, né? Muitas das pessoas, né, têm um sério pensamento sobre a felicidade, né? Mas a felicidade a gente tem mesmo, dos critérios dela é sobre o dever cumprido, sobre o dever realmente do que você queria realmente fazer com aquilo, né? E agora a gente vai falar da quinta e da última vertente do pensamento, que é o resultado, que é o que todo mundo quer, que é o que todo mundo almeja, que é o que todo mundo realmente quer e que infelizmente a gente não quer passar para as outras 4 etapas do nosso pensamento, que a gente já quer pular para o resultado. E muitas das vezes, quando a gente se precipita, não dá certo. Uma coisa que poderia dar certo se a gente fizesse ali com a calma, aquilo, pelo fato da gente ter feito muito rápido, não deu certo. Então vamos lá. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Todo desejo, na essência, é uma entidade, tomando a forma correspondente. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime um movimento e direção. Então, aqui é um pouco do resumo, né? A quinta vertente, ela é um resumo das 4, né? Que é uma junção de tudo e que se transforma no resultado se feita moralmente falando, né? Na arquitetura e tentativa do acerto, haverá sempre a possibilidade do erro, quando elaboramos por ignorância ou inabilidade ideias desconectadas da lei de harmonia, responsáveis por inúmeros e dolorosos sofrimentos. Sempre será possível reverter qualquer atitude ou situação menos feliz, seja qual for a posição em que nos encontramos. Então aqui já deixou um pouco bem claro que, mesmo que a pessoa siga direitinho as 5 vertentes do pensamento, isso não quer dizer que no final de tudo ela vai ficar o resto da vida dela intelecto-moral bom. O pensamento dela pode mudar e baixar o nível. Isso também não muda o fato da pessoa que talvez não fez as 5 vertentes do pensamento muito boas, não impede dela mudar no final. Então, aqui, o que quer dizer um pouco também do pensamento é que tudo pode mudar, tudo está em constantemente transição e quem comanda somos nós. Então, todo mundo está em constante transformação. Essa é a verdadeira realidade. Ele é parte integrante da vontade. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. A vontade é a gerente esclarecida, a ordenadora e orientadora da mente. O veículo é essencial de manifestação da consciência. A mente é fábrica de ideias, os olhos da alma ou o terceiro olho, né? Eu não sei se vocês já ouviram muito isso, mas a questão do terceiro olho é a questão, né, da nossa sabedoria espiritual, da nossa sabedoria exterior, né? Então aqui, como ele disse, né, a vontade é ilimitada. As ideias vão fluindo dentro de você desde que você dê espaço para que elas entrem, desde que você
dê espaço para que os seus pensamentos sejam manifestados. Você deixe espaço para que aquilo flua da maneira certa das 5 vertentes do pensamento, né? Que nem aqui falou, os potenciais são manifestados, os inúmeros potenciais do espírito, e os arquitetos idealizadores, as forças criadoras e plasmadoras da realidade em elaboração. Então é a realidade, a elaboração de tudo que você pensou nessas 5 vertentes do pensamento. Então, ensinando e aprendendo de hoje, quis dizer isso, né? Sobre a elaboração das suas ideias, sobre a elaboração do seu pensamento. Porque todo mundo está aí, as ideias aí estão fluindo no nosso pensamento para que a gente possa fazer de tudo para que possa acontecer. E eu quero deixar aqui uma última mensagem também. Desejando, escolhemos. Escolhendo, idealizamos. Idealizando, construímos a realidade que almejamos. Falando e agimos, concretizamos a escolha desejada. Então, acho que a partir disso, a gente não tem mais nada aqui para falar, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão todas de acordo com o que agimos, com o que nós pensamos, primeiramente e no que aquilo vai trazer de proveitoso para o nosso próximo, o que aquilo vai trazer de proveitoso para as pessoas ao nosso redor e o que pode acontecer de prejudicial que eu posso evitar. Você tendo esse pensamento, você vai conseguir concluir as 5 vertentes do pensamento e conseguir concluir qualquer fase da sua vida, por mais difícil que ela seja. Então, o Ensinando e Aprendendo quer dizer isso, né? Mais uma vez lembrando que o livro que eu usei hoje é O Despertar da Consciência. Eu li sobre algumas coisas sobre o capítulo 7. Então, quem quiser ler, entra em contato. É um livro realmente maravilhoso. E eu quero deixar um grande abraço, um grande beijo no seu coração e que a gente possa se encontrar cada vez mais aqui no Ensinando e Aprendendo.